Bom dia, vamos dar início então à nossa atividade de hoje. Bom dia quem está aqui presente, nos prestigiando, bom dia quem está online. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vou me apresentar para quem não é da sociedade, eu sou Maria Cristina Vasconcelos, atual presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, então nós vamos dar início a nossa atividade comemorativa dos 30 anos da revista. Então, sejam todos muito bem-vindos à casa presencial, à casa virtual. 2023 tem sido para nós, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, um ano de celebrações. Os 60 anos de nossa sociedade, como componente da Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, e agora os 30 anos da revista de psicanálise da SPPA. Nossa revista científica, que em sua trajetória vem desenvolvendo com sucesso o propósito de nossa instituição, que é o do desenvolvimento científico da psicanálise em nosso meio. Ao longo desses 30 anos, vários colegas participaram da revista como editores, membros do conselho editorial, como revisores de artigos e principalmente enviando artigos para publicação. A história da revista da SPPA reflete, através do trabalho dos nossos membros, a história da nossa instituição, bem como os desenvolvimentos da psicanálise. Ao publicar o pensamento psicanalítico, seus avanços teóricos e técnicos, o diálogo com as outras áreas do conhecimento, seja científico ou artístico, bem como a expansão do campo da psicanálise para fora de nossos consultórios, a revista vem preservando o debate entre a tradição e o novo, sempre sustentado pela complexidade e profundidade do pensamento psicanalítico, comprometido com o humano, com a ética. Saúdo o compromisso dos vários editores da revista em estimular a escrita e publicação psicanalítica, acompanhando os avanços editoriais, o debate sobre as possibilidades da divulgação científica. Um trabalho sujeito às pressões da cultura científica no sentido de aumentar os índices das indexações, a liberação dos artigos nas mídias, ao mesmo tempo em que exige a atenção ao compromisso ético com o material clínico publicado. Nosso objeto de estudo é singular. Não nos adequamos ao modelo científico das pesquisas populacionais, às medidas em números. Nossos artigos, em geral, são de observação clínica, o que exige critérios específicos de publicação. Especificidade que deve e vem sendo cuidadosamente pensada ao longo da história da revista e que está presente no tema desta atividade. As perspectivas e desafios na escrita e publicação psicanalítica. Um tema atual e extremamente relevante que nos convoca a refletirmos o futuro do diálogo científico expresso em nossas publicações. Concluo essas boas-vindas com uma citação do vídeo institucional da SPPA, que expressa quem somos enquanto instituição e penso que também enquanto revista. Abre aspas. Essa é uma história construída no entrelaçamento de mentes comprometidas com o pensar e o fazer psicanalítico em toda a sua amplitude. Fecha aspas. Também, então, a história que vem sendo construída por nossa revista, a qual favorece a publicação que expande os conceitos, os modelos para pensar o inconsciente, os vários aspectos do encontro analítico, ao mesmo tempo que preserva nossa especificidade com rigor, seriedade, o que nos coloca hoje no lugar de uma das mais importantes publicações psicanalíticas de nosso país. Desejo a todos uma excelente e criativa manhã de debates em celebração da nossa revista. Muito obrigada. Bom dia. Então, eu sou Ana Cristina Pandolfo, sou atual editora da revista de psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e é com muita alegria que iniciamos, então, essa nossa atividade, Perspectivas de Desafios na Escrita e Publicação Psicanalítica.
E dou as boas-vindas a todos vocês que vieram hoje à nossa sede, aos que nos assistem de forma virtual, especialmente aos doutores Renato Nezan, Juarez Guedes Cruz, Mauro Gus, Renato Lucas, nossos convidados especiais. Agradeço às ex-editoras Anete, Blaia Luz e Lúcia Thaler por aceitarem a tarefa de coordenação das mesas. Comemoramos hoje os 30 anos de uma revista inserida no espírito de investimento científico da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e que busca, ao longo desse período, fomentar o pensar, o escrever e o publicar o pensamento psicanalítico do nosso tempo. Falaremos hoje sobre história, identidade, perspectivas, desafios e processos editoriais. Será uma manhã rica e muito esperada por todos. Temos a presença de colegas da casa, ex-editores, o Dr. Renato Nezan, e todos com muita experiência na escrita e publicação psicanalítica. Penso que a perspectiva de publicar implica sempre alteridade na sua essência. Estudamos, atendemos pacientes, analisamos, nos analisamos, supervisionamos, e ao tentarmos transformar essas complexas experiências subjetivas em escrita, nos deparamos com a consideração e a importância do nosso interlocutor. Ao comentar num clube de revista o artigo de Lídia Leone Langer, que se chama Ter Esperança, o futuro do presente, e pensando na nossa revista e em seus processos, ocorreu-me que a escrita e a publicação se aproximam do que, em certa medida, a Lídia descreve sobre gravidez, parto e exílio. Ideias são gestadas, elaboradas, paridas no encontro da pena com o papel, e a partir de seu compartilhar ao serem publicadas, encontram exílio e destinos infinitos, em um sempre novo vir a ser que mantém suspensa a relação com seu passado, reinventa-se a cada leitura e segue infinitamente. Como atual editora, eu quero nesse momento, metaforicamente, é claro, puxar a brasa para a nossa cozinha, né? Para onde a chapa esquenta, e a partir de onde processamos os inúmeros artigos que nos chegam, o trabalho do nosso conselho editorial. Temos uma equipe integrada que se reúne semanalmente e de forma dedicada, avalia com interesse, neutralidade e realiza com muito investimento toda a elaboração de um número. Desde a escolha do tema, passando pelos convites, carta convite, peer review, discussões, revisões técnicas, editoração, e o filho está pronto para, ao sair da gráfica, nascer e seguir seu destino, propagando, estimulando e estabelecendo desacomodações necessárias. Assim, obrigada, Regina Klarman, diretora de publicações, a nossa presidente, Maria Cristina Vasconcelos, e a toda a diretoria da SPPA pelo apoio nessa atividade. As editoras associadas, Helena Tomazel, Kátia Ramil, Regina Sordi, pela parceria. E ao querido conselho editorial que eu vou nomear, a Kátia Dalanho, que está em Caxias, o Cristiano Frank, Edgar Fenteller, Ellen Bornhold Epifânio, Júlia Domingues Goy, Karen Cainelli, Magali Weinstein, Maria da Graça Mota, Nívia Oliveira e Vânia Dalcin, nosso bibliotecário Lucas, a Gutia Ramil e a Mariana Vasconcelos pela ajuda nos vídeos. E para finalizar, eu agradeço aos queridos ex-editores e suas comissões, aqueles que há 30 anos vêm construindo a nossa revista, e os convido para expressarem o que para eles representa esse espaço de produção científica em psicanálise. O vídeo, por favor. Para mim, a revista, ela é o cartão de visita da SPPA. E ela é muito importante porque ela mostra a forma como a gente pensa e trabalha a psicanálise. Ela é o documento, ela é a marca que atesta a profundidade e a seriedade da psicanálise que nós praticamos e transmitimos na SPPA. Representa a pluralidade de opiniões e a integração dos vários olhares
que a ciência psicanalítica deve alcançar entre seus vários membros. E eu vejo nossa revista como um retrato acurado da nossa valorização do pensamento psicanalítico, plural, aprofundado, concatenado e criativo. Mantém esse pensamento atualizado através do intercâmbio de ideias, facilitado via online, e contribui para a sua evolução tanto teórica quanto clínica. E que, ao tornar público o conhecimento, permite a veiculação do pensamento psicanalítico atual, estabelecendo novas relações a cada leitura. A importância da revista como um órgão de divulgação do pensamento psicanalítico e da produção científica de seus membros. Ela nunca perdeu o foco de ser um instrumento para a transformação do pensamento clínico de forma a atender às necessidades contemporâneas. É a concretização ética de nossa instituição em busca da verdade e da honestidade científica. É com muito prazer que eu participo das comemorações dos 30 anos da nossa revista. Os convido para brindar uma vida longa e transformadora à revista. Desejo vida longa à revista. Parabéns, revista. Parabéns, SPPA. Eu desejo uma manhã produtiva, livre e que nos possibilite ampliações e aprendizagem. Então, eu convido agora a doutora Nete Blaia Luz para coordenar a primeira mesa, com os doutores Renato Mezan e Renato Lucas. Desculpa, com o doutor Mauro Gus e o doutor Renato Lucas. Bom dia a todos. É um prazer que eu estou aqui para comemorar a nossa revista, nossa querida revista de psicanálise da SPPA. Eu convido para compor a mesa o nosso eterno editor, sempre eterno editor, Dr. Mauro Gus, e o nosso último editor antes da Ana Cristina, que é o Renato Lucas. Por favor. Gente, o Dr. Mauro Gus é analista de data aqui da SPPA. Ele foi nosso editor de 90 a 99. 2 anos. 93 o primeiro. E eu acho que eu já era dessa equipe naquela época, eu já era daquela comissão editorial. E o doutor Renato Lucas, que é nosso colega, membro associado da SPPA, que foi agora nos últimos 2 anos, 3, de 20 a 23. Eu não me lembro quando é que eu fui, mas eu fui entre eles dois em algum momento. Nós vamos fazer o seguinte, como me foi incumbida, né, a tarefa de coordenar essa mesa, nós vamos ter 10 minutos de apresentação para cada um dos colegas e 10 minutos para a gente poder conversar. Tá? Mauro? Obrigado, Anete. Vou dizer inicialmente como é que eu me sinto aqui, não é? É como se eu encontrasse uma linda moça de 30 anos e perguntasse a ela, ou tentasse falar com ela, e dizer como é que ela era desde que nasceu. Eu não sei que reações essa moça teria, mas, no mínimo, ela não teria tanto interesse em ouvir, né, a história que nos, digamos, que deu início à revista. Mas alguns relatos eu vou fazer, para não ficar muito chato aqui de relatar dia a dia. Eu vou contar algumas passagens, inclusive
o modo como Meneghini, que andando 92, ele me chama, já era a segunda gestão do Luiz Carlos Meneghini, de saudosa lembrança, e disse-me assim, olha aqui, Mauro, a nossa sociedade já completou 30 anos. É uma vergonha nós não termos uma revista que apresente o nosso pensar, a nossa capacidade de estudar, de formar, de mostrar o pluralismo que nos acompanha nas publicações científicas. Então, eu vou te dizer uma coisa, nós não temos dinheiro, nós não temos papel, temos ideias. Eu vou te pedir que, então, tu te encarregue disso tudo, tão somente. Eu disse, mas Meneghini, só isso? Como é que vamos dar início? Ele me disse, sinto muito, eu fiz a escolha porque eu sei que tu vais conseguir criar essa revista. Aí eu fiquei com esse pacote no colo e pensei, eu sozinho não vou conseguir levar adiante essa tarefa. Comecei a convidar colegas, éramos muito poucos na época. Tem alguns aqui presentes que eu tenho a satisfação de vê-los. Mas antes de continuar, eu quero agradecer a honra que a administração atual da nossa instituição fez em convidar-me, porque não deixa de ser um momento muito comovente para mim. Eu, falando com a Cris, eu disse, eu vou te citar, Cris, onde é que está a nossa presidente? A Cris já estava mariana, ela era minha aluna já, e foi naquele ano que o Meneghini me chamou. Não quero ser indiscreto, mas eu acredito que a Mariana deve ter cerca de 30 anos. É isso, Cris? Pois é. Aí reuni um grupo que, a meu ver, poderia ser parceiro, e uma secretária que eu jamais posso esquecer, Irma Manassero, a quem aqui presto uma grande homenagem. A Irma era a coluna vertebral da nossa instituição. Ela portava a história, né, e sabia como lidar com todos. Não era uma instituição fácil, apesar de poucos, muitas ideias, gente muito inteligente, e que, isso aí, Lucas, por favor, vai passando. As fotografias são muito engraçadas, né? Porque as pessoas, tudo com uma cara de antiga, né? É capaz que a gente nem se reconheça mais ali. Aquele ali, aqui o Joel Nogueira, que sinto muita falta dele, aqui, eu do lado, com 20 quilos menos, jovem, 48 anos, ali o David Tucker, do Jussara Dalzotti, a Elizabeth, com Tuckett, de Londres. Olha o bigode do Ruggiero. E o Antônio. Antônio, que se afastou, né? Ele... Muito interessante. Eu vou passar algumas fotos e vou falando a respeito e dar um toque interessante, né? Esse foi o nosso, creio que o nosso primeiro convidado. Elizabeth e o David vieram de Londres, com ampla experiência no International Journal, ela do Melanie Klein Trust, né, junto com Elias Malé, Elizabeth Costa Barros. Passa outro, Lucas, por favor, outra foto. Olha ali, a Ida também está. Olha o Calixto, menino, Raul, a Nete.
O Teobaldo Tomás, né? Um cabelão, né? Carmen Keita, Jussara Dalzotti, o Joel, e a nossa estimada Betty Joseph, que foi uma visita importantíssima para nós, foi um turning point da revista, quando ela trouxe vários trabalhos originais, e temos essa entrevista com ela, que é uma entrevista histórica. O Cláudio, naquela época, já se candidatava a potencial candidato à presidência da IPA, e o Cláudio chegou a contar uma passagem interessante. O Cláudio chegou e disse: professora, eu gostaria de lhe pedir um apoio em Londres para minha candidatura. E ela respondeu: sim, eu particularmente posso te apoiar. Mas, em primeiro lugar, tu perguntaste para tua mulher? E, em segundo lugar, sabe que esses cargos alimentam o narcisismo da gente, mas a gente se incomoda demais. Tu está disposto a isso tudo? E o Cláudio ficou assim meio impactado com a sinceridade da Betty Joseph e disse: sim, eu estou. Diz ela: então, com isso, podes contar com o meu apoio. Né? Ela era muito sincera, muito natural, muito amável, muito querida. Foi uma visita muito importante. Seguimos outra foto. Esse é o primeiro número. Né? O primeiro número foi produto de... Nos reuníamos, como hoje, todas as segundas-feiras, mesmo no dia da diretoria, e o grupo teve que criar a identidade da revista. Não existia nada, desde a capa, tipo de trabalhos que iríamos publicar, de que maneira nós entenderíamos o que são publicações científicas. Não é? Nós tivemos que estudar muito as demais revistas. Existia a brasileira, o Abrão Slavutsky, meu querido amigo até de infância, está aqui presente. E antes de seguir, eu quero dar as boas-vindas ao amigo Renato Mezan também. O Abrão disse assim: Mauro, tu acredita que as pessoas se perguntavam para que outra revista temos a brasileira? Não é necessário as sociedades terem uma revista. Né? Então, nós tivemos que romper, inclusive, esse tipo de barreira. Eu contava ao Abrão que a primeira vez que levamos a revista para a Feira do Livro, ela foi recolhida logo após. Mande recolher, disse o conselho. Não era possível divulgar numa Feira do Livro uma revista desse nível. Repare o tipo de bloqueio que nós enfrentávamos. Então, isso parece jurássico hoje em dia. Né? Daí para diante, nós começamos a romper barreiras dentro e fora da instituição. Começamos a divulgar uma revista que se nomeava Pluralista, sem preconceitos. Fizemos o primeiro número selecionando autores das mais variadas escolas psicanalíticas que nos rodeavam e nos instruíam. Né? Então, Lucas, dá para aumentar um pouquinho? Ou é o meu olho com catarata, ou eu não... Né? Deu. Reparem só, nós temos a apresentação pelo Horácio, na época, né? Que era presidente da IPA. Né? Meu grande amigo, supervisor há longo tempo, e um período meu analista também. Depois vem o Cláudio Germano, Mabilde, sinto falta dele, o Romualdo, igualmente, tantos queridos colegas que já não existem mais. E aí vamos descendo, autores estrangeiros, a Bárbara Segesser, Caspar Weber, Sérgio Anes, nosso Davi Maldavs, com um trabalho dificílimo de debulhar. Tivemos que mandar de volta para ele algumas vezes. E não pensem que é como hoje. Tem WhatsApp,
tem essa agilidade toda. Era por carta, era por telefonema. Reparem, se coloquem 30 anos atrás, como é que era. Perdigão, dos Estados Unidos, Bloom, não é? Psicologia do ego, com inspiração analítica, alguma pitada das relações de objeto, do Kerley e Michael Kulzer. Sobe um pouco, Lucas. Joyce McDougall, não é? Mais acima, a minha querida amiga Janine Chasquez Mirgel, que esteve nos visitando 2 vezes, e uma das vezes em debate com Meneghini. Cabane, já falecido também. E os trabalhos especialmente importantes do casal Grimm. Por que é que eu estou falando isso tudo? Para mostrar para vocês o quão pluralista a revista se lançou. E é isso que queríamos. Ela tinha que, e os comitês, gerar uma identidade. Nós tínhamos que dar uma identidade à publicação. E tinha que ser, digamos, a cara da nossa instituição. Que tínhamos algumas críticas pelos fechamentos, pela dificuldade de abertura, e muitas vezes pouco democrática, mas especialmente com um profundo rigor científico que se mantém até hoje nos seus 60 anos. Volto a me desculpar, a nossa presidente, em nome de todos, aí deu impossibilidade de estar. Eu soube que teve uma comemoração maravilhosa. Não é? Com isso, a revista começa a ter 4 números anuais. Eram 3 em 3 meses surgiu uma revista. Uma pública. Vai passando, Lucas, por favor, para que se tenha uma ideia. Vai passando, por favor, que eu já estou quase ao final dos 10 minutos. Então, nós convidávamos o presidente da instituição para que fizesse a apresentação daquele número, que nos honravam sempre com o que chamamos palavra do presidente, né? E aí, os outros, Lucas, por favor, vai passando. A capa era uma criação da Mireille Rossi. Nós nos inspiramos, com a licença da brasileira, de irmos trabalhando também em parceria, que nos deram muita força, não é? A capa, então, ia mudando de cor, mas não saía diferente do que é original. Vamos lá, um pouco mais adiante. Então, cada uma tinha esse pluralismo, essa pedra de toque importante, que era o debate. Debatíamos cada artigo, brigávamos, inclusive. Não é? Não vamos, esse não pode ser publicado. Tínhamos que pôr em votação. Era um grupo aguerrido. Aí, quando não dava, aqui nós temos os 100 anos do Complexo de Édipo. Foi uma publicação do número temático. Fizemos um grande evento no Teatro São Pedro, que estava lotadíssimo, aberto ao público. Foi algo muito gratificante. E nosso convidado era o doutor Isidoro Berenstein, que trouxe todo um acervo de conhecimentos a partir do enfoque dele da psicanálise. Foi um belo evento. Depois tivemos uma recepção, naquela época, na minha casa, né? Nós sabíamos que o Isidoro e a esposa gostavam muito de determinado tipo de comida judaica. Até minha mãe entrou na parada, ela cozinhou para o Isidoro gefilte fish, né? Varenikas, quichas, etc. Alguns que podem ter uma noção do que é comida judaica, né, Bruno? Renato conhece também, né? Bem, vamos adiante um pouquinho. Esse foi o primeiro número temático. Falece o Ciro, resumindo, Anete. Fizemos um ano inteiro em homenagem ao Ciro Martins. Eu o acompanhei até a morte, e ele disse, quase agonizante: Mauro, não esqueça nunca o que eu vou te dizer. As palavras se vão, mas a palavra escrita fica. E é isso que nós temos que tomar como lema na nossa instituição,
na nossa revista, tenham todos em mente, o comitê editorial, digamos, a importância de escrever para a revista. Com isso, daí, nós passamos a outros números temáticos. Masculinidade e feminilidade na virada do milênio. Então, nós éramos um pouco ousados, na verdade, nós íamos tentando romper barreiras através da revista, e passamos por decisão da diretoria na época, e aí se passaram vários presidentes, o Cláudio Mapilde, Paulo Fonseca, etc., todos com apoio enorme à revista, era realmente o cartão de visita. E distribuíamos gratuitamente para todas as sociedades brasileiras e passamos a distribuir também para a América Latina. Eu não posso deixar de agradecer aqui, especialmente ao doador do papel, desde o início, que é o Leon Pfeffer, Renato. Como sempre, grandes doadores e grandes amigos da família Pfeffer, da nossa família. Então, através desse caminho, nós conseguimos com ele, a dona Antonieta, o filho também, que a doação persistisse por muitos anos, né? E era muito divertido, muito divertido. Nos reuníamos, debatíamos, até hoje sinto muita saudade e hoje tenho grande prazer em saber, eu homenageio no nome da Daninha a todos que hoje colaboram com a revista. Foi, sem dúvida, algo que inesquecível o trabalho editorial, como, digamos, o início, a busca de uma identidade. Nós tínhamos um papel em branco, e buscar o pluralismo sempre foi difícil, não ecumênico, era pluralista, né? Então, muitas vezes nós tivemos que suspender um trabalho, ser incompreensível, de queridos colegas brasileiros. Infelizmente, tínhamos um comitê consultivo que vocês podem buscar nas revistas, não quero ser injusto e citar só alguns, mas era um comitê de altíssimo nível e colaboraram muitíssimo. A eles um muito obrigado, ao comitê editorial e especialmente ao João Nogueira, que não está aqui presente. Eu gostaria muitíssimo que ele estivesse. Fomos parceiros durante muitos anos, um queridíssimo colega que, lamentavelmente, tem estado mais recolhido em casa, porque chega uma idade que a gente vai se recolhendo em casa, não é? Então, nós temos que, hoje, lembrá-los com muito carinho e gratidão. Para dar a arrancada foi isso. Se faltou alguma coisa, Aninha, faz favor por minha conta. Obrigado por me ouvirem. Hein? Eu queria ver as outras fotos com você. Aqui o Bernardo e a senhora, a Nete, olha aí. Todos nós de novo, do comitê editorial. Eu ainda tinha tanto capítulo. Mais um. Passa adiante, Lucas, por favor. Raul, Manuel. Kernberg. Por várias vezes também. Temos distanciamento. Daqui a pouco ensino para a editora. Olha aí. Paulo Oscar, então, nossa querida. Ele estava anti-gravidade ali. Tem foto. Aqui, volta atrás. Portanto, era para. E o E o Romualdo está lá atrás do Joel.
E o Schiller? Ah, o Donald. Claro, obrigado, César. Donald Schiller, que seguido nosso convidado, né? Sempre muito presente. Falando no microfone, pessoal lá. Sempre o Donaldo Schiller, sempre com Ulisses, né? A presença de Ulisses dele. O Raul está de perfil ali, perfil grego. Né? Passamos adiante, Lucas, por favor. Agora eu vou fazer uma listagem de 173 autores. Não vou ler, se acalme. 173 autores nós publicamos em 9 anos. E todos nós limos. Todos. Nós tínhamos que formar opiniões. Não é? Nós tínhamos que conferir a identidade e, sublinho, o pluralismo igualmente. Essa é a última, Lucas, tem mais um ainda. Eram 173 autores. O Loparit, o Zélico Loparit, que também nos visitou, né? Algumas fotos, eu não sei, o Projeto Memória deve ter essas fotos todas. Nós batíamos fotos. Então, eu acredito que, por enquanto, vamos ficando por aqui. Tá? Mauro, muito obrigada pelo teu relato tão afetivo que a gente se enxerga ali, a gente não nota que passa 30 anos, daí a gente olha ali, a gente vê que passou 30 anos e a gente se sente uma guria ainda, né? Apesar de ter passado tanto tempo. Muito obrigada, e muito obrigada pela honra de eu ter feito parte da tua comissão. Quando tu mencionasse a dona Irma era nossa secretária, ela tinha mais de 80 anos quando ela teve que aprender a lidar com o computador, né? E ela aprendeu aos 80 e bem, então nós tínhamos que aprender, mas a gente era mais jovem, ela já tinha uma certa idade, né? E ela tocou e ela realmente era a alma, não só da revista, mas da sociedade. Renato. É realmente emocionante. Bom dia. Eu queria agradecer à comissão organizadora dessa atividade, na pessoa da Ana Cristina Pandolfo, nossa atual editora-chefe, e saudar todos os membros da comissão editorial. Pessoas que têm muito afeto e apreço pelo dedicado trabalho na qualificação constante da revista. A realização dessa atividade de comemoração aos 30 anos da revista é um significativo momento em que, tenho certeza, todos os editores-chefes, editores associados e demais membros de todas as comissões editoriais podem ver representado o seu trabalho. Um trabalho de profundo empenho afetivo e técnico, alicerçado no suporte administrativo, estímulo e confiança da SPPA, para além das sucessivas direções da instituição. A psicanálise como ciência, tomado como fazendo parte dos bens imateriais da humanidade, em nossa sociedade se sobressai por seu viés clínico e marca nosso reconhecimento no meio psicanalítico. Assim, a revista, vista por um vértice restrito, seria a materialização, a simples consequência do registro da constante inquietação que nos move como psicanalistas. Por quê, como se dá o psiquismo e formas de abordá-lo. Entretanto, acredito que esse foco de observação não faça jus à árdua luta de manter viva a interrogação, a tolerância à parcialidade das respostas, o amor à verdade transitória e o prazer de oferecer aos pares o alimento para o pensamento clínico, elementos que mobilizam a escrita e motivam o processo editorial. Um autêntico socialismo de Bion. Acredito que também se deva fazer jus aos nossos pioneiros, aqui personificado na figura do nosso primeiro editor, Dr. Mauro Gus. Coube a eles a tarefa mais árdua, abrir o caminho inicial, gestar e cuidar dos primórdios da Constituição e os segmentos da revista. Um eterno obrigado. Em realidade, um longínquo processo nos antecede,
desde o advento da escrita, foi somente no século VIII a.C., em Roma, que se inicia a organização, sistematização e difusão do conhecimento para um público especializado, o que foi impulsionado por volta de 1439 pelo surgimento da tipografia. Assim, em posse do símbolo, do processo técnico e do objetivo, foi se estruturando o registro e a divulgação de dados. Finalmente surge, em 1665, na Inglaterra, a revista Philosophical Transactions, considerada o modelo primevo para a criação de revistas científicas. No Brasil, em 1813, é lançado O Patriota, jornal literário, político e mercantil do Rio de Janeiro, o primeiro periódico dedicado às ciências e artes do país. Posteriormente, em 1869, surge a Gazeta Médica do Rio de Janeiro e, em 1880, a Gazeta Médica da Bahia. Em 1928, foi lançado o primeiro número da Revista Brasileira de Psicanálise, que não teve continuidade à época. Foi somente a partir de 1949 que se inicia o paulatino surgimento de jornais e revistas provenientes de numerosas associações e academias científicas na área de psicologia. Em 67, a Revista Brasileira de Psicanálise retoma a periodicidade de sua publicação. A SPPA, em 65, lança um anteprojeto de periódico científico que inicialmente se concretiza com a publicação de 88 a 91 de 3 números dos arquivos da SPPA, para em 93 editar seu primeiro número da Revista de Psicanálise. Desde então, mantemos a periodicidade e, para facilitar o acesso dos leitores ao conteúdo da revista, adotamos em 2020 o processo de fluxo contínuo online. Apesar da motivação apaixonada que habitualmente nutre o lançamento de uma revista, um fenômeno, infelizmente, não incomum é que muitas revistas científicas, pouco a pouco, vão perdendo sua periodicidade até deixarem de circular. Várias razões poderiam ser apontadas como origem de problemas que concorrem para minar as expectativas de vida de uma revista científica. Entre elas, a escassez de verbas e problemas de ordem operacional e estrutural, mudanças políticas no interior da organização científica ou acadêmica em que foi criada, dificuldades de captação de conteúdo, especialmente a baixa demanda de colaboradores, muitas vezes geradas por questões de produtividade acadêmica que pressionam pesquisadores pela busca de publicação em veículos com altos conceitos de avaliação. Este último motivo está centrado no interesse crescente por indicadores quantitativos de produção científica que se dá pela aplicação de parâmetros, como o fator de impacto, o índice de obsolescência, o índice H, e que representam parte importante das estratégias orientadoras dos agentes científicos e das autoridades governamentais que intervêm tanto no subsídio financeiro quanto no valor atribuído a cada periódico, a cada grupo científico no Brasil. Então, no Brasil, em 88, com a criação do Qualis, incrementou-se a orientação aos pesquisadores em qual revista melhor publicar. Atualmente, nossa revista encontra-se na classificação B2, já tendo sido classificada transitoriamente como B1. Tal processo de qualificação de periódicos científicos tem seu início em 56, com o surgimento do Institute of Scientific Information, que desde então realiza a indexação de revistas científicas no âmbito internacional. Ele mantém um banco de dados de citações cobrindo milhares de periódicos acadêmicos e fornecendo uma medida de impacto dos trabalhos nele indexados, tornando-os mais visíveis e fornecendo a eles um rótulo de qualidade. Nesse sistema, no ano de 2000, apenas 17 revistas brasileiras estavam catalogadas, e em 23 já contamos com 166, dos 14 mil lá mantidos, e onde se encontra a Revista Brasileira de Psicanálise. Outros indexadores se seguiram, algumas respeitando o acesso não aberto ou mediante assinatura, e outros exigindo o acesso livre. Desde 21, o Brasil é partícipe da recomendação da Unesco para a adoção do Open Science, que é um movimento mundial que tem por objetivo tornar o conhecimento científico aberto e compartilhado para a comunidade científica mundial e para toda a sociedade, e que define e orienta a tomada de medidas concretas nesse sentido.
A repercussão para os periódicos científicos seria a sua total manutenção em livre, integral e gratuito acesso para a população geral, política que vem sendo exigida de forma progressiva pelas plataformas indexadoras. Considerando que elas se constituem nas maiores responsáveis pelas alterações nos modos de operar da comunicação científica, exigindo cada vez mais velocidade, transparência e qualidade de forma e conteúdo dos fluxos editoriais, elas são, na atualidade, o principal meio pelo qual o leitor tem acesso ao conteúdo científico. Não há dessa forma como se imaginar estar fora de estruturas indexadoras. Em seguimento a essa política e em função da revista até o momento não obedecer ao Open Access, fomos descredenciados pela indexadora Bireme Lilacs em 22. No que concerne a revista de psicanálise da SPPA, esses são pontos importantes de discussão e de definição estratégica, pois incorremos no risco da falta de suporte financeira dos assinantes frente ao acesso livre e sem custo, das questões de sigilo de material clínico, no que pode ser público e que deve se manter privado. E, em outro extremo, no desinteresse crescente dos pesquisadores em publicar em uma revista de baixo impacto científico. Em última instância, se refere à questão de como a psicanálise poderá se manter no mundo científico, se ficará hermética entre seus membros ou mesmo se nos dirigirmos à publicação de artigos sem material clínico. São questões que não podem ser negligenciadas sob o risco de desmentirmos que estamos imersos em um campo social e científico que se impõe a todos nós e que já vem sendo motivo de preocupação da FEBRAPSE, discussão que no dia de hoje temos nova oportunidade de retomar. Outro ponto que eu gostaria de abordar é sobre a figura do editor de um periódico científico. Como se constituir em um editor? Em primeiro lugar, é preciso referir que o editor é aquele que abre e fecha todos os números da revista com o poder e a obrigação de manter uma identidade visual e, sobretudo, uma identidade de conteúdo com liberdade editorial e voltado para a sua comunidade científica específica, mediando e avaliando o fluxo de trocas com ela. Ele é regido por um código de ética que estabelece a tomada de decisões baseada em critérios objetivos e científicos, a proteção aos direitos dos autores e avaliadores, o sigilo dos originais e a imparcialidade no processo de avaliação. Eu acredito, entretanto, que um editor, como um analista com seu paciente ou uma mãe com seu bebê, não exista, e sim que ele continuamente se forme e se transforme, mas, sobretudo, se constitua no processo, para além do cabedal técnico que vem a receber. Assim, eu ingressei na comissão editorial em 2014, sob a editoria de Tula Brum, e segui durante a editoria de Lúcia Thaler para, no segundo semestre de 19, me tornar editor associado, e em janeiro de 20 e até agosto de 23, iniciar como editor-chefe. Foram etapas essenciais que me permitiram ir absorvendo gradativamente cada processo necessário para a constituição de um número da revista. A escolha de um tema, cuja relevância vá além das fronteiras dos nossos pares imediatos. A criação de uma carta-convite para o meio psicanalítico contendo um argumento sobre o tema, a avaliação ética e científica de um artigo em peer review, de forma sigilosa e duplamente cega. O diálogo respeitoso, mas de certa forma diretivo com o autor, pois ele é movido pelo propósito editorial da revista. No nosso caso, desenvolver o pensamento psicanalítico através da publicação de artigos inovadores que versem sobre teoria e técnica psicanalítica, história da psicanálise, profissão, formação e profissão psicanalítica, pesquisa psicanalítica e estudos interdisciplinares com ênfase em psicanálise. David Tuckett, em entrevista publicada na Revista Brasileira em 92, então editor do International Journal, refere que se espera nunca recusar um artigo com base no que diz, mas questionar como é dito. Assim, afirma que um artigo deve obedecer às condições de clareza de argumento, à originalidade das ideias, o estímulo ao pensamento, a demonstração da tese em material clínico, e a utilização adequada da literatura, permitindo a busca da fonte citada.
Procurando cumprir tais condições, eu acredito que a parte mais exigente do trabalho de um editor seja o contato com os autores para a abertura de um diálogo construtivo e criativo e, naturalmente, onde os aspectos narcísicos podem tomar a frente. Esse momento exige a máxima sensibilidade e respeito, iniciando pela já valorizável disposição de um autor comunicar por escrito a sua experiência teórico-prática e se submeter à avaliação por pares. A seguir, ajudá-lo a melhor dizer o que quer dizer, a retirar excessos do que é dito, a evitar digressões. Mesmo respeitando seu estilo de escrita, achar uma linguagem de êxito, ou seja, imaginar como o leitor está ouvindo e aproveitando o que está sendo dito. Como se refere Tuckett, nem todos poderão fazer um bom trabalho, mas talvez o melhor trabalho que se puder fazer. Infelizmente, esse melhor trabalho possível não garante a sua publicação. Vencidas essas etapas, surge a posterior normatização e revisão técnica de cada artigo, a estruturação do número com diálogo entre os artigos, a atenção à repercussão sobre os leitores do número editado, a continuidade do trabalho para os números seguintes no transcurso da estruturação do atual. Portanto, novas exigências e disponibilidades internas para cada número, cada bebê, cada paciente. Um trabalho exigente, mas constitutivo, em que cada membro da comissão passará de sua forma e que, após um tempo, haverá um necessário revezamento. O membro ali formado assumirá, por sua vez, como editor-chefe, e é importante ainda ressaltar que um editor deverá ter respeitosa e sincera relação de trabalho com os membros da comissão editorial, que são a fonte da criatividade e que devem fazer o contraponto às ideias surgidas, bem como deverá contar com a continência, estímulo e alteridade de seus editores associados. Certamente fui muito feliz por ter partilhado de um clima assim em todas as etapas que cursei e pelo qual sou profundamente agradecido. Essas são palavras iniciais de estímulo para a abertura de nossa atividade e espero que tenhamos uma manhã produtiva, rica de ensinamentos e questionamentos de forma livre e motivada. Por fim, queria estender um agradecimento especial pela disponibilidade do nosso convidado, Dr. Renato Mezan, de vir compartilhar sua experiência conosco. Obrigado. Obrigada, Renato. Realmente trazendo questões super importantes para nós, né? A questão da nossa indexação e como é que a psicanálise se coloca, né, para poder fazer frente aos critérios, a sua condição de ciência tão vilipendiada pela essa publicação do Quanta Bobagem dessa pessoa que eu não quero nem citar o nome, e como tu enfatizasse o trabalho que é. Desde um trabalho mais artesanal, como a gente começou lá atrás, até um trabalho tão mais profissional, agora com toda a tecnologia a nosso favor. Eu deveria abrir para um ou outro comentário, mas devido à hora e para respeitar que a gente não atrase muito, eu vou deixar que quem quiser comentar o faça na próxima, porque nós já passamos 10 minutos do nosso tempo original. Tá bem assim? Tá? Então, gente, uma boa manhã para todos nós. Muito obrigada pelo convite. Vida longa à nossa revista.